Então eu preciso, como eu tenho essa vontade dentro de mim, é a minha natureza falando comigo, eu precisei desenvolver o meu emocional para que eu conseguisse controlar. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho que aprender a me controlar e subir sim a régua, mas eu não preciso ir lá no máximo. Sim. Por quê? Porque senão meus esforços, meu exagero é tanto que acaba eu tendo uma vida, às vezes, infeliz, porque eu fico desenvolvendo muitas coisas em tudo e acabo sofrendo com isso. Então eu tive que desenvolver a ferramenta emocional. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou o Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com as pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre representa você, internauta, em nossas conversas no quintal, nos auxiliando. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje a nossa conversa no quintal, né, vai ser um tema bem interessante, que é a geração Ctrl+V, Ctrl+C e Ctrl+V, né, e o desenvolvimento pessoal. É que nós acabamos de batizar essa geração de Ctrl+C e Ctrl+V, porque, vou já explicando, entrando no assunto propriamente, né, Vaninha? Ctrl+C e Ctrl+V, eu acredito que a maioria já saiba, mas é um conjunto de teclas que tem no computador. Vocês sabem que eu venho do mundo da informática, né, dos computadores, e que significa copiar, colar, né, Vaninha? E para os professores e pessoas da educação aí estão muito acostumados com isso. Se o seu contexto não for educação com professor ou qualquer coisa assim, pode ser que você não saiba, mas hoje em dia nós temos aí a geração Ctrl+C, Ctrl+V. Porque as pessoas vão na internet, tem que fazer um trabalho, né, Vaninha? Sim. E principalmente nessa época de pandemia. E vão lá, copiam, colam, mas não interagem. Verdade. Então, eis aí a explicação inicial para a gente entrar no assunto, né, Vaninha? Sim. E para a gente começar, eu queria que você explicasse, porque cada esse desenvolvimento na questão da tecnologia, né, é uma ferramenta de cada trabalho, um usa, de estudo, né? E eu queria que você desse um conceito primeiro, o que é ferramenta? Para a gente poder entrar nesse a contexto. ideia da gente descer nas palavras, falando em ferramentas, é justamente por quê? Porque nós temos uma grande ferramenta aí, que é o computador, e uma mais que deveria aparecer mais profundamente aí, que é a própria internet em si, né, Vaninha? A facilidade de comunicação aí através de computadores, ou celulares, ou qualquer digital. Então, é uma grande ferramenta, eu imagino, Vaninha, que é uma das maiores ferramentas da humanidade. Sim. Eu, outro dia, estava conversando aqui em casa e falei que eu queria ser criança ainda nessa fase, para eu poder aproveitar muitas horas aprendendo, estudando. Eu gosto disso, né? Sim. Eu sempre vivi assim, estudando e lendo, né? E não tinha essa facilidade de encontrar as coisas. Então, é uma grande ferramenta que nós temos, porém, nós temos notado que, em geral, não só os adolescentes, como muitos adultos, estão usando isso para se emburrecer. Era uma ferramenta, mas às vezes a pessoa está usando ela da maneira errada. E a ideia hoje é discutir isso aqui, ampliar, jogar um pouco de luz aqui, para ver se você está incorrendo nesse erro e não utilizando ela para realmente se desenvolver, e sim só se emburrecer, né, Vaninha? Sim, verdade. O conceito de ferramenta é tudo aquilo, qualquer coisa, né? Se você for no dicionário, você vai achar lá que ferramenta é uma peça lá de metal, geralmente, que vai fazer com que você facilite um trabalho. Mas o conceito mais fundo de ferramenta, eu penso que ele abrange mais o lado físico, mental e até emocional, Vaninha. Por quê? Porque nós não vamos limitar esse conceito de ferramenta hoje
só no físico, só numa ferramenta física ali, um lápis, que seria uma ferramenta de escrever, uma caneta, ou um grife, ou sei lá, qualquer tipo de ferramenta. Não, eu penso que as ferramentas que a gente vai discutir aqui, elas entram muito na seara mental, de quais são as ferramentas que você tem dentro da cabeça para o seu desenvolvimento, e emocional. Mas para concluir numa fala só, seria qualquer coisa que auxilie você a chegar a um resultado. É um conceito bem simplório para uma coisa tão ampla como ferramenta. Sim. E no caso você falou aí da questão de ter a física, a mental e a emocional, né? Vamos dar alguns exemplos? Sim, eu queria que você desse a ferramenta exemplo física poderia ser lá um martelo, uma chave de fendas. Parece ser uma coisa simples, uma ferramenta, Vaninha, mas imagina se eu te pedisse, por exemplo, para você anota alguma coisa aí para mim. De cara você iria precisar de uma ferramenta. Sim. Que seria no mínimo um papel e um lápis ou uma caneta, alguma coisa assim. Então, a partir daquele momento, você usa isso como ferramenta. Inclusive, Vaninha, o conceito de ferramenta, eu me lembro que quando eu aprendi o conceito de ferramenta, eu não estava maduro para ele na época que eu aprendi. Depois que eu fui interpretar, que foi nesse momento em que a humanidade encontrou a ferramenta. Deixa eu contar para você entender e todo mundo também contextualizar. Sim. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, o começo dele tem lá uns 7 a 10 minutos, talvez até mais, onde tem um macaco, os macacos estão lá todos brincando, e teve algum bicho que morreu lá e tinha ossos ali. E a partir daquele momento que o macaco ficou brincando com o osso ali, e chegou um momento em que o macaco quis tirar um osso um do outro, que achou bonita a brincadeira, você sabe, o macaco brinca muito, sim. E um dos macacos pegou aquele osso e bateu. Naquele momento ele bateu e a gente via que ele estava entendendo aquilo ali, esse osso, como uma ferramenta de bater, de dominação. Então, a partir daquele momento, o conceito de ferramenta foi instaurado ali no ser humano, no sentido de que um osso pode ser uma ferramenta para machucar ou impor respeito a algum outro animal que queira me tomar aquilo ali que eu desejo ter naquele momento. Então, na época que eu assisti isso, eu lembro dos macacos brincando lá e tal, e eu não tive paciência para assistir até o final. Fiquei, 2001, Odisseia no Espaço, né? Isso foi no ano de 1990, alguma coisa, quando lançou o 2001. E eu, na época, não tinha essa maturidade. Então eu assisti aquilo ali, achei bem chato, ninguém deu o contexto. Quando foram passando o tempo, foi que um dia eu estava lendo sobre isso, e aí eu li uma crítica no jornal que me remeteu a essa ideia. Foi aí que eu tive maturidade para entender que, na verdade, a inteligência do filme estava mostrando o momento em que o primeiro animal, supostamente, descobriu uma ferramenta. Sim. Porque a partir daquele momento em que ele conseguiu pegar aquele osso e fazer dele uma extensão do seu braço, uma arma, então a primeira ferramenta que se tem ideia é uma arma. E nesse filme está representado isso. Diga-se de passagem, Vaninha, eu nunca voltei no filme para me assistir tudo. Só já reassisti essa parte na internet para me ver detalhes e tudo. E realmente é isso mesmo. Para quem não está com a ideia na cabeça de assistir aquilo, se você for assistir sem saber desses detalhes, torna-se muito chato. Porque eu não entendi na época o que o autor quis mostrar. Sim. Mas depois eu vi que ele estava falando bem mais profundamente e acabei reassistindo esse pedaço. Um detalhe importante aí é que braço em inglês é arms, né? Então ele dá uma conotação de que o próprio braço é uma arma. Então eu imagino que, como o bélico sempre evolui muito as coisas, né? Sim. Muitas das tecnologias que nós temos hoje, por exemplo, satélite, GPS e outras coisas, foram desenvolvidas para o bélico, para a guerra. Sim. Né? E eu penso que um pouco do desenvolvimento do homem nasceu justamente dessa vontade de dominar o outro. Então ele usou primeiro o braço como arma e a partir daí ele foi se evoluindo. Então, na base, Vaninha, toda ferramenta é uma arma e toda arma é também uma ferramenta. Se você usar uma arma da maneira certa, por exemplo, uma faca. Sim. Uma faca em si é uma ferramenta física. Ela não é nem boa e nem ruim por si só. Você pode tanto descascar uma laranja ou fazer algum trabalho manual ali, quanto você pode ferir alguém. Sim. Então a arma em si ela não é nem boa e nem ruim.
ela é uma ferramenta para fazer alguma coisa. O que vai fazer a diferença é esse alguma coisa. Bom, exemplos de ferramentas físicas, que foram os primeiros que a gente falou, então nós teríamos aí inúmeros, é o que mais é conhecido, Vários, né? Vários. Desde um computador, hoje, a várias outras coisas. Uma enxada, né? Uma enxada, coisas de alta tecnologia e de baixa tecnologia. Sim, então é tão comum que a gente não para pensar na quão importante é o termo ferramenta na nossa vida. Como eu disse há pouco, se eu te pedir para você escrever alguma coisa, você vai precisar de um lápis, uma caneta e um papel ou uma superfície onde escrever. Mas, então, você, para resolver o problema que eu te dei, que era escrever algo, você necessitou de uma ferramenta. Sim. Mas e quando você tem um problema para resolver na sua vida? Um problema que você, vamos supor, às vezes não sabe resolver. Você já precisaria de uma ferramenta mental. Então você tem que ter dentro da cabeça uma ferramenta que faça com que você se desenvolva. Vou dar algum exemplo de ferramenta mental aí, pensamentos, algum viés. Viés é um caminho, né, apontando para uma ideia. Por exemplo, se alguém tivesse me preparado nesse filme, que eu falei agora há pouco, logo no início do filme você vai ver como que surgiram as ferramentas, eu teria tido mais paciência para assistir o filme, entender tudo aquilo, ou seja, eu teria na minha cabeça uma ferramenta, um viés, para olhar aquele filme com outros olhos. Então, por exemplo, uma ideia é uma ferramenta, uma das ferramentas muito fortes que a gente tem, porque às vezes você tendo uma ideia, essa ideia te cutuca para um movimento. Então, tudo isso são ferramentas. E às vezes, sabedoria, conhecimento é ferramenta, técnicas, você saber uma técnica. Imagina qual que é a diferença de uma pessoa, por exemplo, que sabe e uma outra que não sabe mexer no motor de um carro. A princípio são duas pessoas. Porém, esta já teve uma prática, então ela sabe onde olhar, o que é importante, o que é perigoso. Então ela se aproxima e coloca uma chave de fenda ali no motor, por exemplo, em funcionamento, mas ela sabe todos os riscos que ela está correndo, porque como ela já teve um contato anterior, então a ferramenta, na verdade, está na cabeça dela. Isso é uma ferramenta mental. E, eventualmente, também a gente discute muito isso quando está falando de desenvolvimento pessoal, as ferramentas emocionais. Porque, veja bem, uma ferramenta emocional é uma ferramenta que impele você, né, que empurra você a fazer alguma coisa, fisicamente falando, e dosar essa coisa. Vamos dar exemplo para ficar fácil. Dentro do curso, a gente explica, por exemplo, que tem pessoas que são muito dadas, a gente chama elas de prestativas. Sim. Então essas pessoas, elas têm dentro delas, naturalmente, uma ferramenta que facilita com que ela ajude outras pessoas. Ou seja, é um ponto forte dessa pessoa a sair ajudando todo mundo. Só que às vezes, Vaninho, o que acontece? Ela tem tendência, como todo ser humano tem, de desequilibrar a coisa. E ela desequilibra para o lado onde ela sabe muito. E essa pessoa, um dos defeitos dela, que ela tem que tomar cuidado dentro de si, para não sair ajudando todo mundo. Então, uma das ferramentas emocionais que ela tem que aprender a desenvolver é na hora que ela for ajudar alguém, ela ter equilíbrio ao ajudar. Se ela quer ajudar 10 pessoas, talvez ela ajude 3 e tá bom. Então ela tem que conversar consigo mesmo, desenvolver o seu emocional. Então isso é uma ferramenta que é mental e que acaba chegando no físico, porque se essa pessoa souber se dosar, ela vai ter atitudes mais equilibradas para ajudar o outro, porque senão ela sai da vida dela e ajuda tanto o outro que ela acaba não conseguindo se administrar. Esquece de si, né? E todos nós, Vaninha, temos esse tipo de problema. Verdade. Nós temos outros exemplos aqui, eu notei alguns para poder estar falando, né? Nós temos o exemplo aí, por exemplo, do inovador. Uma pessoa que está sempre inovando, ela inova tanto que ela não vive no presente, ela vai lá para o futuro. Então ela acaba ficando muito aérea. Fora de órbita, né? Fora de órbita. E aí ela é vista como um crianção ou uma criançona. Por quê? Porque ela quer experimentar. Isso é uma coisa boa? É. Mas ela tem que ter uma dosagem. Então, emocionalmente, ela tem que desenvolver uma ferramenta para que ela consiga, então, se equilibrar e estar mais pronta para
ter uma ideia, ter outra, mas chegar a um certo limite e começar a terminar. Inclusive, para essa pessoa tem uma frase que a gente costuma ensinar no contexto do curso, que é: pare de começar e comece a terminar. Porque a pessoa tem que tentar sempre... Eu tenho 10 situações em aberto, não adianta eu abrir mais 10. Eu tenho que arrematar algumas delas, pelo menos 3, 5, antes de abrir outro. E não só ir abrindo situações. Então, seriam, às vezes a pessoa começa a ler um livro, começa um curso, começa, sei lá, a aprender dança, começa a namorar, e começa tanta coisa. E não termina nada. E não termina nada. E vai andando, daqui a pouco ele está com 20, 30 tarefas gigantes e não consegue administrar. Isso acontece tanto pessoal quanto profissionalmente. Então, esta pessoa específica, o inovador, ele tem que ter esse desenvolvimento emocional, portanto, para conseguir lidar bem com isso. Uma outra seria aí o perfeccionista. A pessoa que é muito perfeccionista, né, Vani? Nossa, ela precisa desenvolver essa ferramenta emocional de... É engraçado falar, né? De não ser tão perfeccionista. Não é que eu estou dizendo que ela deva fazer errado, mas é porque às vezes ela quer, por exemplo, escrever um livro e ela escreve 30 versões daquele livro e não consegue terminar nunca, porque ele nunca estará perfeito. Sempre que você relê, você vai, assim é um cartaz, assim é uma casa, assim é tudo que você vai fazer. Se você estiver muito no nível de perfeccionismo, você acaba sentindo muito, porque dói isso, né? A pessoa emocionalmente é uma coisa que dói. Então, a ferramenta emocional que essa pessoa tem que desenvolver é aprender assim a ser um pouco mais descolado, não se conectar tanto com as coisas, não ser tão exigente consigo mesmo e com as coisas que ela faz ou alguém faz para ela, né? E essas pessoas perfeccionistas, como você está falando, não tem um problema mais sério que eu vejo, é que até para ela conviver com o outro é complicado, porque nada que o outro faz está certo. Tá certo. Se não for do jeitinho certo dela, não serve. Ela tanto se exige quanto ela exige outras pessoas. Então é bem complicado. E só para finalizar aqui, existem outros, tá? A gente estuda, são 9 no total, principais. Mas o bem-sucedido, que é uma pessoa que tem uma megalomania. Não por coincidência, talvez, eu sou dessa personalidade. Eu não tenho problema nenhum em assumir, porque uma das coisas que a gente tem que fazer ao desenvolver, Silvaninha, é assumir, saber se posicionar perante aquilo. Então, eu, por exemplo, tudo que eu vou fazer, na hora que eu penso sobre aquilo a primeira vez, a tendência minha é de pensar mega. Então, se eu for fazer, por exemplo, uma festa, eu vou pensar em fazer a melhor festa do mundo. Não, se possível, põe um caminhão de cerveja ali, um outro de refrigerante, uma banda tocando. Quando aquela banda cansar, põe outra. Quer dizer, na minha cabeça vem uma ideia de mega, de grande. Tudo que eu vou fazer. Então, eu preciso, como eu tenho essa vontade dentro de mim, é a minha natureza falando comigo, eu precisei desenvolver o meu emocional para que eu conseguisse controlar. Então tudo que eu vou fazer, eu tenho que aprender a me controlar e subir sim a régua, mas eu não preciso ir lá no máximo. Por quê? Porque senão meus esforços, meu exagero é tanto que acaba eu tendo uma vida, às vezes, infeliz, porque eu fico desenvolvendo muitas coisas em tudo e acabo sofrendo com isso. Então eu tive que desenvolver a ferramenta emocional, e essa é uma das que eu tenho muito mais intimidade com ela pelo fato de eu saber ela por dentro, porque eu sinto isso. E é engraçado, Vaninha, que quando eu era criança e sentia essas vontades, principalmente ali em adolescente, quando você tá rapaz, vai para namorar, isso e aquilo, todos os olhares onde eu olhava qualquer coisa, eu sempre ficava pensando em mega. Então, isso machuca muito a gente. Verdade. E às vezes você não sabe lidar com aquilo. Sim. Então, depois que você aprende a lidar com isso, você tem uma conversa interna, e eis aí a ferramenta emocional desenvolvida, para você, quando a sua vontade, a sua natureza fala com você, mas essa ponte aqui poderia ser uma ponte grande, bem feita, para caber 6 carros, com 3 pistas de cada lado, por exemplo. Peraí, mas aqui o fluxo de carro é pequeno, então não precisa nada disso. Para de pensar nisso, porque isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Então eu me doso emocionalmente para mim não me preocupar com aquilo. Sim. Porque essa é a tendência de tudo que você vê que poderia ser mais bem feito, maior, mais mega. Então, para que eu não sofresse com isso, e eu convivo com isso diariamente, todos os dias eu tenho vários pensamentos sobre várias coisas que eu vou fazer, e eu mesmo tenho que baixar a régua daquele assunto, porque não cabe a mim. Ou não é uma coisa que eu tenho que fazer, ou que não é
da minha alçada, ou que não é para eu me envolver com aquilo. Então eu acabo tendo essa ferramenta emocional, tem que estar bem presente na minha vida, porque senão isso gera muito sofrimento, sabe, amiga? Muita angústia, porque você não conseguiu chegar aonde você almejou. Então, quando você acontece de você conseguir nessa hall de coisas que você planejou, você consegue emocionalmente equilibrá-las, fica mais fácil, porque você se dá o direito de uma ou duas ou três delas você deixar crescer. Em outras palavras, você escolhe dentro dali de 10, 20, 30, 50 coisas que você planejou, algumas delas que você realmente quer que sejam grandes. Eu, não por acaso, escolhi o Manual de Gente para me dedicar a ele. Então, tudo que for do manual eu meio que libero. Mesmo assim, eu me contenho em pequenos exageros. Às vezes eu vou fazer alguma coisa, sei lá, um estúdio de gravação, eu quero fazer um negócio mega. Não, peraí. Faz ali uma câmera, umas luzes e tá bom, vai resolver. Então eu tenho que ficar conversando comigo, entendeu? Isso é o tempo todo. E todos nós somos assim, cada um com o seu problema. Por isso que cada um tem que desenvolver a sua ferramenta. E nós estamos aqui para falar de desenvolvimento pessoal e emocional, para você chegar num desenvolvimento pessoal e profissional muito maior internamente. Isso ajuda muito, Vaninha, muito. É meu testemunho. É de que isso me dá um conforto muito gostoso de saber que eu posso ser eu mesmo sem ser mega em tudo. Sim, e quando a gente alcança esse desenvolvimento pessoal, a gente consegue ter esse equilíbrio, né? Que você está falando aí. De saber o que você pode ou não fazer. Eu mesmo passei por essa fase. Você se sente mais dominando, né? Você traz as coisas para um controle seu maior, né, Vaninha? Você consegue ter esse maior equilíbrio, né? Equilíbrio, essas emoções da gente. E é gente. gostoso quando a gente olha a situação e consegue trazer o controle para o que eu consigo dominar e vou ali com toda a humildade. Chega a dar uma certa humildade a mais na gente, né? Verdade. E é engraçado isso, porque tem pessoas que têm que ser estimuladas, outras pessoas que têm que ser freadas. E você só vai saber isso quando desenvolver essas ferramentas. Verdade. Né? Porque elas são específicas de cada um. Sim. Muito bom, Vaninha. E então a gente falando de ferramentas, né? Falamos aí das físicas, emocionais, mentais. Então nós vamos entrar agora na geração Ctrl+C e Ctrl+V, né? Que as ferramentas dela é o computador, a internet. Isso, celular, né? Isso. Eles já nasceram. As redes sociais, já né? nasceram clicando, né? Isso. E o que você tem para falar para a gente sobre essa geração? Então, justamente o que nos envolveu para fazer essa live foi justamente isso, porque hoje em dia as ferramentas estão tão disponíveis para as pessoas e elas usam as ferramentas de maneira burra. É mais ou menos como se você tivesse um problema, que é um prego, e você pega um martelo e martela. Tá joia, tá certo isso. Sim. Você pegou esse prego e martelou. Então a ferramenta para resolver o seu problema prego foi o martelo. Até aí, beleza. Okay. Porém, nós evoluímos e agora nós temos um parafuso. Esse parafuso seria burrice eu usar um martelo para batê-lo. Eu tenho que usar uma chave de fenda, uma coisa diferente. E se eu pegar uma chave de fenda e bater também, não vai resolver. Eu tenho que aprender que ali tem um novo movimento, um novo jeito de usar. Então o paralelo aí é, o computador é muito bom, a internet é fantástica, é a maior invenção do mundo. Porém, muita gente está usando ela somente para Ctrl+C, Ctrl+V. As pessoas vão lá e copiam no Ctrl+C e colam no Ctrl+V. Então, o conteúdo não passou por mim. Sim. Então, é legal se eu puder pegar, por exemplo, vamos supor, uma professora manda um menino fazer um trabalho de escola. Nessa época de pandemia está acontecendo muito isso. Ele vai na internet, copia lá, nem lê direito, lê só o título e o meio ali uma frase para ver se está coerente e joga, copia ali, Ctrl+C e joga no seu trabalho, coloca seu nome e pronto, e manda. Quer dizer, esse trabalho, ele não passou dentro da pessoa, então ele não gerou trabalho nenhum. Sim. Como um trabalho que não gerou trabalho, ele também não teve que se envolver emocionalmente, principalmente cognitivamente. Ele não gerou aprendizado. Não gerou aprendizado, não gerou aquela relação que a pessoa tem que ter para saber medir, será que aquilo ali é coerente, não é? Será que essa pessoa está dizendo é isso mesmo? Será que essa opinião é válida?
Porque uma das grandes vantagens, Aninha, da internet é justamente essa, você ter várias opiniões ali disponíveis. O problema é justamente a solução. Às vezes, na solução de você achar tudo fácil, tiveram 20, 30, 50 pessoas que publicaram coisas que não sabiam direito do que estavam falando. É só uma opinião. E a pessoa copiou uma opinião de alguém, como se fosse uma verdade, E jogou a resposta. e jogou a resposta lá. Então isso ele fez com que a propagação, além de ele não se evoluir, ele ajudou a não evoluir as pessoas que estão lendo aquilo ali. Sim. Então, para professor e outros, então começa a fase da fake news, né? Todo mundo pode gerar notícia e falar tudo que quer, e a gente não sabe bem o que é verdadeiro, o que não é, qual é a interpretação dos fatos, porque o fato em si, ele tem que quase sempre ter uma interpretação. Então, as pessoas podem interpretá-la, uma coisa que foi ruim para você pode ser bom para outra pessoa, ou o contrário. Então, não significa que alguém tem que apresentar aquilo como necessariamente ruim. Pode acontecer de uma coisa não ser tão ruim quanto se apresenta. E principalmente nesse contexto aí de Ctrl+C, Ctrl+V, acontece, Vaninha, de as pessoas, o pior prejuízo é para cada um. Então essa geração, principalmente, que está aí crescendo, eles às vezes têm preguiça mental. Sim. Então a pessoa não se envolve numa coisa, ela acaba não tendo aquele discernimento sobre o que exatamente o professor quis mostrar, e ela começa a se pendurar então no que o outro pensou. Sim. Então ela acaba se emborrecendo usando a chave de fendas para bater um parafuso. Então, ao invés dela apertar o parafuso, usar a coisa da maneira desenvolvida, correta, porque nós ainda continuamos tendo problemas pregos e parafusos, ou seja, todas as ferramentas anteriores, elas ainda são válidas. Sim. A ferramenta computador, ela veio para ajudar, mas ela não é a única. Então a pessoa teria que abrir espaço na sua vida para viver outros contextos. Uma conversa, por exemplo. Sim, sim. Não é que tudo se resolva com a informática, com a internet, com essas situações todas. Então a pessoa tem que aprender a manter o seu cérebro em funcionamento. Porque, Vaninha, tudo que você não estimula, não cresce. E se você estimular demais também, aí já entra um outro viés, o outro lado da história, que é, nós estamos tendo, né, na verdade, uma geração que está sendo muito estimulada com tudo de todo lado. Muita informação. Muita informação. Só que aí que está o problema. Se a pessoa não tem descanso mental, ela acaba evoluindo muito por um lado, mas ela acaba se sobrecarregando demais. Sim. Então, aí é onde entra mais profundamente a característica, sabe de quê, Vaninha? Sim. De se conhecer. Porque quanto mais informações disponíveis eu tenho, mas eu tenho que saber quais são as que eu vou usar e em que momento eu vou ter equilíbrio emocional para usar. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que eu pegue uma pessoa que nasceu há 100 anos atrás. Essa pessoa nasceu há 100 anos atrás, ela está lá com quase 100 anos. Então, quando ela era criança, os estímulos mentais que ela tinha de escola, vamos pegar aí dos 3 aos 10 anos dela, ela viveu tendo ali, vamos jogar um número para ficar fácil da pessoa medir, 1000 estímulos. Ela teve estímulo de aprender a ler, de escrever. Então ela teve ali, ao longo desses anos ali, 1000 estímulos. Hoje, uma criança com 3 anos, quando ela nasce e ela chega aos 3 anos, ela já teve 10.000 estímulos aos 3 anos. Então a geração está muito mais estimulada. Quando ela chega aí nos 7, 8 anos, ela já teve estímulos que essa pessoa de 100 anos atrás teve a vida inteira. Então esse acaba sendo uma coisa boa, no sentido evolutivo, Sim. mas uma coisa ruim no sentido de nós, seres humanos, não estamos preparados para olhar de longe e ver como que eu vou usar essa evolução toda. Sim. Então as coisas acabam se atropelando e a gente sente isso quando? Na geração Ctrl+C, Ctrl+V, na pouca flexibilidade para frustrações que o jovem tem. Verdade. Hoje em dia você conversa com um jovem, por exemplo, e manda ele fritar um ovo, ele frita um ovo, se dá errado ele joga a panela para lá, muitas vezes, ele fala, eu não sei fazer isso, não quero fazer isso. Ou seja, ele está mais escolhendo as coisas. Sim.
E aí, ao passo que, por ele não fisicamente conseguir se entregar a atividades, ele acaba correndo só para aquilo que ele sabe, que é digitar. Mas alguém no mundo tem que fazer isso. E quando essa geração amadurecer e chegar aí na fase de paz, muitos já estão chegando, né? E amadurecer com 40, 50 anos. O que vai ser da humanidade em si? Já estão sendo um problema sério, né? Porque... acaba levando um emborrecimento geral. Sim. Então nós desenvolvemos muita tecnologia e acabamos não sabendo usar muito aquilo. Eis aí o grande viés da geração Ctrl+C, Ctrl+V. Tem a maior oportunidade, um maior número de escolhas e facilidades. Formações, né? Aqui tem um coquetel rapidez de coisas, em tudo, rapidez, né? Coisas muito boas, mas a maioria das vezes está sendo mal usado. A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então, vamos parti-lo em 2. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então, localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdegente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.